Durante a noite desta quinta-feira foi montada uma operação conjunta entre a 2ª Delegacia de Polícia aqui de Caruaru, tendo à frente a doutora Natália Araújo, a Delegacia de Toritama, tendo à frente o delegado Dr. Marcos Alexandre, além de policiais da CVP da 14ª DESEC. E essa ação resultou na prisão de Givaldo José da Silva, de 43 anos de idade, e Almir José da Silva, de 38 anos de idade. Esses indivíduos foram pegos com aproximadamente 5.000 peças entre calças, bermudas e também saias em jeans. E todo esse material estava sendo subtraído de lavanderias lá na cidade de Toritama. A mercadoria foi apreendida, parte dela, no distrito de Macambira Borba, que fica na zona rural aqui de Caruaru, numa facção próximo ao Banco do Brasil, em Toritama, e também numa facção no bairro Salgado, aqui em Caruaru. Doutor Alberes Cristiane Costa, aqui da Delegacia de Caruaru, né, a 2ª DP, é quem fala conosco a respeito desta ação. Doutor, situação que teve início durante a tarde e varou à noite, né? Vocês praticamente amanheceram o dia justamente realizando a lavratura dos procedimentos aqui na 2ª DP de Caruaru. Delegado, bom dia. Bom dia, Adelson. Realmente, a investigação daqui da Delegacia de Caruaru, juntamente com a Delegacia de Toritama, fez um brilhante trabalho na identificação, localização de uma mercadoria que havia sido subtraída através de furto a facções. Como você bem falou, algumas facções foram alvos de arrombamento e essas mercadorias foram localizadas, uma boa parte, na cidade de Toritama. O indivíduo que estava de posse dessa quantidade de material, ele recebeu voz de prisão e foi logicamente autuado em flagrante por receptação, assim como também o autor da subtração, que teve a participação de outros indivíduos que está sob investigação da nossa delegacia, tendo em vista que o fato teria ocorrido também em área de nossa circunscrição. Então foi um brilhante trabalho desenvolvido nesse setor investigativo que perdurou do final da tarde até a manhã de hoje, em que esses dois indivíduos, Givaldo e o Almir, foram autuados e encaminhados à Delegacia de Santa Cruz de Caparibe, onde será apresentada a audiência de custódia. Ô, doutor, inclusive o carro usado na subtração dessa mercadoria, né, foi apreendido também. Foram dois veículos. Dois veículos, sendo que em ambos as mercadorias, parte das mercadorias estavam no seu interior. Esses veículos pertencem aos autuados e que serão um objeto de uma investigação mais precisa, juntamente com o delegado da cidade de Toritama, né? Como eu volto a repetir, foi um brilhante trabalho para que possamos tentar, digamos, amenizar, né, a quantidade de furtos dessa natureza que causam um grande prejuízo aos comerciantes, sobretudo na área de produção e confecção de jeans na nossa cidade e em Toritama. Doutor, inclusive essas peças, elas estavam sendo requentadas, podemos dizer assim, né? Aqui numa facção em Caruaru, eles retiravam as etiquetas, né? E colocavam uma outra etiqueta justamente para poderem comercializar de uma forma, pelo menos aparentemente, legalizadas. Sem dúvida, né? Depois que a mercadoria é subtraída, eles tentam de uma forma ou de outra dar uma aparência de uma legalidade, ou seja, de uma confecção de sua propriedade, mas as vítimas reconheceram por detalhes as confecções. Alguns inclusive estavam com as etiquetas da marca que foram subtraídas, ou seja, do proprietário que tem as marcas que foram subtraídas. Facilitou inclusive os termos de restituição. Isso aí foi avaliado, como você falou, foi aproximadamente 5.000 peças, né? E uma avaliação mais aproximada de R$200 mil, talvez, dos valores específicos, que ainda vai ser objeto de uma diligência mais investigativa com a finalidade de concluir essa peça, né, que é no final com a conclusão do inquérito e sua remessa à justiça. Os 3 locais onde a mercadoria foi apreendida, né? Sítio Macambira Borba, zona rural de Caruaru, bairro Salgado aqui em Caruaru e também próximo ao Banco do Brasil lá em Toritama. E existem mais indivíduos que integravam este grupo ou apenas os 2 que foram presos, o Givaldo e o Almir? Não, sim, existe sim, principalmente os autores do furto, né? O receptação não, ele já estava inclusive
consubstanciado na apreensão em sua posse do material roubado, do material subtraído. Mas os demais autores do furto, além do homicídio, serão objeto de investigações que a gente prefere não declinar nomes para evitar uma, digamos assim, uma complicação, né? Um problema que possa dificultar uma investigação mais apurada. Então eu vou me excluir de colocar alguns nomes sob pena de perder esse ato investigativo. Ô, doutor, e a investigação continua, né? Ontem vocês deram a butada, conseguiram recuperar toda essa mercadoria que ainda está sendo devolvida aos seus proprietários, né? Inclusive os carros que foram, que vocês constataram, né, onde estavam essas mercadorias, foram os dois apreendidos também na operação. Pois é, eles estão apreendidos, formalmente apreendidos, ficarão à disposição da justiça até uma decisão, né, do juiz com relação ao seu destino. Pois é, tá aí. Bom trabalho sendo realizado pela Polícia Civil, né? Caruaru, Toritama, pessoal também da CVP, né? A equipe de combate a crime contra o patrimônio da Delegacia Seccional de Caruaru, né? Da 14ª DESEC, resultando aí na prisão desses dois indivíduos, Givaldo José da Silva, 43 anos de idade, e o Almir José da Silva, de 38 anos de idade, que serão apresentados na audiência de custódia. A reportagem é de Adielson Galvão.